E aí, minha rapaziada, olha aqui, já sem enrolação, vai ser o seguinte: a gente vai ter um manhwa de mago, poder, sistema, personagem bom, explosão, energia nuclear, é muita coisa, meu amigo. Ele reencarna, mas ao mesmo tempo não reencarna. Então, cara, quem gosta dessa loucura, fica aí pra ver porque vai ser show. Então bora começar a narração, tá, meus queridos? E é isso. No limite da fronteira de caça, a gente já vê dois caras atirando porque alguma coisa tá indo na direção deles. E é tiro pra lá, tiro pra cá, explosão rolando, fumaça subindo. Tem até um granadeiro aqui, explodindo tudo. E nessa hora chega o cara da touquinha vermelha, ele vai ser o nosso touquinha. Pede pro pessoal parar um pouco, né, pra eles verem o que tá acontecendo, estão atirando o quê. Nessa hora que eles vão ver, cai um dinossauro duro ali, todo esfacelado no chão. E foco nesse carinha dando uma suspiradinha aqui, viu? Não sei porquê. Beleza, ele chama a galera, fala que é pra tomar cuidado, porque o monstro pode atacar quando eles menos esperam, e todo mundo fica de olho. Só que, como um clichêzinho, bem nessa hora o monstro aparece, e ele acaba de chamar o Sung-Hoon, que é o nosso protinha, o mano do suspiro. Aí beleza, ele fala que pelo barulho, ele tá próximo, tem que tomar cuidado. Fala pra ele passar o spray de atração de monstro. Ele fala, não, já passei, tá tudo tranquilo. Mas ele vai lá e reforça o spray passando de novo no prota. Tadinho, esse vai ser isca mesmo. E aí ele fala se ele já lembra o caminho e tudo mais. Também fala que quer ver ele vivo, porque, né, uma isca boa não deve ser fácil de achar igual o prota. O prota reflete, falando que mesmo já tendo feito várias vezes isso, ainda é cansativo, ainda é problemático. E a gente vê que é um rinocerontaço, bolado, cheio de escama, cheio de coisa. Chega a dar até medo. O prota ainda continua meio em choque, né, suspirando. E o rinoceronte vai indo atrás dele, porque ele tá sentindo o cheiro, né. Então, e o prota corre. E o menino corre muito, viu? Corre pra lá, corre pra cá, suspira, pula, desvia. E o rinoceronte vindo atrás dele, sem perdão. O prota continua correndo, tá fazendo a rota de fuga dele. Quase chegando no objetivo, ele tropeça em uma árvore. Putz. Ele caindo, ele rola de um lado, rola do outro. Aí nessa mesma hora, ele fala o seguinte: então é hoje que eu morro. Ou seja, ele já tava sem esperança, achou que ia morrer ali na hora, né? Porque tudo deu errado. Mas a gente vê uma bala de sniper atingindo um rinoceronte, em cheio ainda. O prota, eu ri nessa parte, tá? O prota já, porra, você podia ter atirado mais cedo e tudo mais. Claro que um tiro desse não vai matar ele, né? Mas podia atordoar. Aí ele fala que o monstro era resistente, sabe que isso não vai matar ele com esse rifle. Aí tudo bem, agora aparece um cara de escudo, um carecaço, tem cara de ser foda, viu? E fala pra deixar com ele, porque agora os adultos chegaram, né? As crianças podem se retirar. Aí tem um loirinho, zoa o prota, falando que milagre que a isca tá viva ainda. O outro concorda, falando que é sorte desse cara tá vivo. E o careca, nosso carequinha, já fala o seguinte: pode parar todo mundo de perturbar ele, viu? Porque isca boa é difícil de achar. Aí o cara fala que era só uma brincadeira, era pra rir, né? E nessa hora todo mundo se prepara pra batalha, principalmente o nosso carequinha. O nosso carequinha já usa sua habilidade de tanque, que é o olhar demoníaco da provocação. Sai umas luzinhas vermelhas, umas coisinhas diferentes. O monstro já começa a berrar ali, igual uma vaca prenha. Aí o mago utiliza já bola de fogo, né? Padrão. Gigante, né? Essa daqui é a versão grande. Explosão, pum pum pum. A gente vê que não é um mago, é uma maga, hein? Que maguinha, hein? Vem aqui estourar minha casa, vem. Aí beleza, o loirinho com as caras de safado fala que foi em cheio. O monstro vem igual um louco. O nosso carequinha defende isso, porque o cara é tanque e é brabo. Ele fala o seguinte: o agro tá em mim. Todo mundo
tirando o Shang-Chi, ataquem o alvo. Shang-Chi, se eu não me engano, é o loirinho, tá bom? Aí beleza, a gente vê a habilidade de lança, tripla estocada veloz, que é de cabelo cinza. Ele ataca o monstro, dá dano, o monstro quer se rebater aqui, pum. Aí o loirinho fala que tá se divertindo. Esse cara é psicopata, hein, mano? Eu já tô avisando desde antes, hein? Pra ninguém falar nada. A mina tá conjurando mais feitiço, né? E pá, aí chega o Chang-Sik com a espadona. Mentira, confundi. O Shang-Chi é o de cabelo cinza. O outro da lança que é o que tava do lado dele. Aí, beleza. Enquanto isso, o Prota só olhando, né? Falando, pô, eu sou um merda, né? Sempre sou um merda. Aí ele desce o corte relâmpago, que é a habilidade especial de espadachim, e vapo, vai tudo pros ar, é sangue voando pra um lado. O Prota com o zoião assim, impressionado, lembrando que ele é só uma isca. Aí o cara com a carinha dele B10, né? O Prota tá no chão, cansado, falando que finalmente acabou, tava cansado demais. E eles ali se cumprimentando, né? Aquela coisinha, né? Ah, valeu, boa defesa. Ah, você também mandou bem, Hyung. Aí o Prota olhando, falando, pô, mano, eu nunca vou receber um obrigado assim, hein? Que droga. Aí ele fala que é só uma pessoa normal, eles são despertados, né? Aí beleza. O cara fica reclamando com a galera ali que tá moscando ainda. Fala pro Prota também que ele devia estar trabalhando. Coitado do menino, quase morreu. Aí nessa hora chega uma galera pra recolher o corpo do bicho. Provavelmente vão vender, né? Aí o loirinho com essa pose aqui meio sus, né? Essa mãozinha no quadril. Aponta e fala que, né? É sorte dele tá no time ainda. O Prota reflete que não tá fácil arrumar dinheiro. E realmente, Prota, eu te entendo. Somos todos CLTs. Aí o cara vai lá pegar o pagamento dele. Conta certinho. Quem deu o pagamento foi o nosso carequinha, porque ele é o líder da equipe. E aí ele falou pra não se preocupar com o doidinho lá, porque ele tá só enchendo o saco e tal. Até o careca tá ficando irritado. E é isso, né? Mas agora começamos a nos ser apresentados a história do mundo. Que é aquele padrão, né? 10 anos atrás, todos os desastres começaram a aparecer. Apareceu fenda, apareceu portal, monstro começou a surgir dos buracos de tudo quanto é canto. Ah, rapaziada, uma curiosidade é que esse mangá ele é um pouco antigo, tá? Ele é mais ou menos ali da época quando lançou o Solo Leveling. Tava vindo esse negócio de dungeon, portal. Porque eu lembro que eu li lá no passado, 2020. Eu não lembro quase nada, mas ele é um pouco antigo, viu? Mas é bom pra caramba, a história dele é legal. E, inclusive, ele é um mangá que já tá terminado, tá? Olha aí, rapaziada, a motinha do Prota. Logo uma PCX, ele vai sair no estilo. Uma pena, né, que se acontecer uma quebra de dungeon, nem do zumbi ele foge. Ou seja, até nisso ele tá se lascando. Pobre do coitado. Mas voltando agora pra nossa história, rapaziada. A gente já vê aqueles dois maninhos zoando o Prota, coitado. Falando que ele tá sonhando com uma coisa impossível. Perguntando, quem que se tornaria músico hoje em dia? Pelo visto, nosso Prota queria ser um músico, viu? Aí ele conta que até essas pessoas que não são da parte do combate despertaram uma habilidade, né? Aí os caras ainda zoam ele. Bom, pelo menos ele fez a faculdade, né? Ele terminou. Isso é importante, viu, pessoal? Estudem aí, viu? Aí diz sobre o loirinho, né? O nome dele é Kim Yo-chan, ele tem 20 anos e ele era só um delinquente. Mas depois dele completar, né, uma certa idade, ele despertou e aí já sabe, né? Começou a ganhar fama e tudo mais e virou um babaca. Aí o cara ainda zoa aqui falando que ele tanto faz porque uma faculdade não vale de nada hoje em dia. O que importa é você ter uma habilidade. Prota dando rolê na sua motoquinha, agora que tá com dinheiro, né? Vai curtir, vai ter um lazer, né? Que coitado, o bicho só se lasca. Beleza, a gente vê que ele tá chegando no hospital, não sei porquê. E nessa mesma hora ele abre a porta e a gente vê que tem uma mulher deitada na cama do hospital. E a gente descobre que é a mãe dele. Então por isso que ele quer tanto assim dinheiro, viu, rapaziada? Que homem nobre. Agora já corta pra uma área diferente, uma outra região, que é o limite ali da área militarizada, é a área que o pessoal não consegue tomar conta. É isso que explica pra gente. A gente já vê um buraco negro no meio do nada, assim, no meio da floresta. E quando a gente vai ver, tem uma mãozinha. E o quê? É um monstro. Tinha que ser, né? E do tipo grande, viu? Esse daí vai dar trabalho, pelo visto. Aí ele começa a mugir lá, sei lá que merda é essa. E do nada o Prota tá olhando a novinha ali com um negocinho de andar com o cachorro.
Ele já, opa, coisa boa. A motoquinha dele, né, como sempre. Aí no telão tá passando que tem muita dungeon, o lugar já não é tão mais seguro, tem um lugar lá inabitado, onde tá meio complicado deles resolverem. Aí o Prota diz que vai conseguir pagar a conta do hospital da mamãe dele. Diz aqui que ele ganha algo em torno de 600. Eu não sei o que significa 600, tá? Depois se eu descobrir eu falo. Aí ele falou que o valor da despesa do hospital é de 400 e ele guarda 200, ó. E pelo visto ele é investidor também, viu? Parabéns pro Prota. Aí ele tá indignado porque ele não consegue fazer nada desse jeito. Ele quer mudar de vida também, né? Quer mudar a vida da mãe dele e tal. Vê que tem despertado pra todo lado. Ele tá com um pouquinho de inveja, viu, rapaziada? E ele fala que só tem 50 mil despertados no país. O que, pelo que ele falou, é pouco, né? Outros países devem ter mais. Porque a grande parte dos monstros, os caras vendem por milhões de reais, milhares. Então os caras têm muita grana, né? Essa rapaziada que é despertado. Aí beleza, o Prota ele tenta se acalmar. Fala, não, chega de pensamento depressivo. Agora eu tô ganhando uma graninha. A vida vai começar a mudar, viu? Por mais que eu esteja me arriscando. Aí beleza. Ele fica triste porque o remédio pra mãe dele é muito caro. Aí se contenta e vê que tá sem gasosa. Então é hora de passar no posto. Manda pra pessoa encher o tanque. E a gente vê que é outra novinha. E ele se pergunta como é que essa mulher tá trabalhando aqui do lado da área de monstro. Ela deve estar se sentindo muito segura, né? Mas literalmente do lado. Só que ele supõe que o salário deve ser maior. Eu também concordo, viu? Ela disse que são 20 mil wons. Ele paga ali com 2 notinhas. É legal de saber, né? Que lá 2 notinhas, cada uma 10 mil, né? Diferente. Aí, beleza. Ele vê ela saindo fora e tudo mais. E diz, agora é uma informação importante, que são 10 milhões de wons pra ele comprar o item que ele precisa pra curar a mãe dele, que é um monstro do rank A, a Mandrágora. Essa plantinha velha aqui. Mano, 10 bilhões, velho, muita coisa. Aí ele vê que é um medicamento raro, tá explicando sobre ele. E do nada, literalmente do nada, vem um tanque voando na direção dele. Mano, como é que pode isso? Ele já sai correndo, desesperado. Ele fala, meu Deus, como assim essa coisa brotou do céu? E rola uma explosão gigantesca que atinge o Prota, infelizmente. E na mesma hora, o que ele pensa? Ele pensa na mãe dele. E do nada, o Prota tá perdendo a consciência e aparece um dragão gigantesco. Aparência muito foda, viu? Eu gostei desse design. Gosto muito do design do mangá. E aí ele se pergunta, né? Eu tô sonhando? O que tá acontecendo? Aí a gente é apresentado pro dragão preto aí. Fala dragão negro, o nome dele é Akaluman. Ele falou que esse é um dragão que mesmo entre os próprios dragões, ele mantém a superioridade até entre os semideuses. Então esse dragão, pelo visto, é pica. Eu já gostei, viu? Vemos o dragão falando com alguém, se referindo a um humano, porque ele disse que nunca imaginava que um simples humano ia conseguir ferir ele daquele jeito. Dragão que dizem esse é nível semideus, hein? Ele fala que o mundo é recheado de surpresas. O Protinho ali, como tá meio zonzo ainda, né? Tá dormindo aí. Isso daí deve ser a mente dele. Ele fala como é que um dragão daquele foi ferido. Porque ele vê o alto nível. E a gente vê um cara cabeludo, uma aparência muito foda. Só que com o corpo pela metade. E diz que, infelizmente, a diversão acabou. Mas não tem outra escolha. O Prota se pergunta quem é ele, mas diz que ele é familiar. E ele se pergunta o porquê disso, né? Já que ele nunca viu o cara. E o dragão diz que ele queria ser entretido por toda a eternidade. Falando que, pro humano, né, no caso, que mesmo ele sendo um ser transcendente, ele não pode fugir da morte. O nosso cabelinho branco aí diz que tem uma carta na manga ainda. E o dragão fala, ele dá uma risadinha. A magia de reencarnação que você desenvolveu, só que acredita mesmo que isso pode salvar no momento que você mais necessita? Ele fala, algum dia eu irei voltar e irei encontrar. O dragão fala que vai estar esperando e o nosso Protinho, como assim? Magia de reencarnação? Que história é essa? E o dragão já lança aquela bolota vermelha de explosão que vai acabar com tudo, meu amigo. E já era pro cabelinho branco. Só que o Prota tá bem atrás. E o que a gente vê? Uma junção de consciência. Que é isso? E nessa mesma hora,
o Prota, ou o nosso cabelinho branco agora, né? Fala, ué, não tá parecendo que eu morri não, viu? Ah, minha cabeça tá doendo, uma explosão pra cá, isso aqui tá uma bagunça. Do nada, o Prota vê, a gente volta agora pra ele no mundo real, ele tá todo ensanguentado, todo caído, né? Por causa do tanque que provavelmente aquele monstro jogou nele. E a gente vê o sanguezinho saindo, hein? Realmente, pessoal, a consciência dele se juntou com o mago. A gente vê ele narrando que depois de ser morto pelo dragão, né? Muito zica. Ele tá lembrando de que na vida passada dele, ele era o grande feiticeiro Curatauras. Meio estranho o nome, né? Curatauras. Mas tudo bem, né? A aparência dele pelo menos era muito foda. Ele fala que se sente estranho e que agora tá misturada as mentes dele. Então não é como se ele tivesse assumido a consciência, igual acontece em outros manhwas. Aqui não, aqui ele juntou a consciência dele junto com a do Prota. Então os dois estão existindo ao mesmo tempo. Ou seja, tá uma bagunça toda. Um quer salvar a mãe, o outro quer aprender magia. Quer dizer, já sabe, né? Quer desenvolver. E o nosso Protinha tá ali, no chão, todo esfacelado. Ele, pelo visto, não quebrou nada, né? Ele disse que deu sorte de não ter quebrado nenhum osso. Mas agora que ele usou a reencarnação, ele não vai desperdiçar de uma forma patética a vida dele. Primeiro ele já vai começar tentando mover o fluxo de mana dele, pra ver se tá ainda saindo igual antes, né? Aí ele vê, testa, diz que tá funcionando sem problemas, fica felizão, sai uma luzinha ali brilhando, pium, 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 vários barulhinhos, e do nada aparece estabelecendo conexão com o sistema Akasha. Ele, ué, como assim? Sistema? Bem-vindo, jogador Lee Sung-Hun. Daqui em diante você é um despertado. Ele, quê? Aí, conta novamente. 10 anos atrás, quando apareceram os portais e tal, apareceu um cara que se intitulou de diretor Akasha. Ele entrou em contato com a humanidade, começou a dar poder para algumas pessoas e funciona igual um jogo, né? Sistema de jogo padrãozinho que a gente já sabe. Subir de nível, janelinha de status. E era uma habilidade. Com o tempo a humanidade foi se acostumando com isso e foi massacrando os monstros, né? Espada daqui, espadada no bucho. Aqui não é nem no bucho, é nas costas. E aí ele disse que nem imaginava que essa habilidade ia funcionar pra ele. Porque, pelo que eu tô entendendo aqui, a magia dele era uma coisa totalmente diferente, tá, rapaziada? Não era igual ao do sistema não, viu? Ele já explica também que achava que não ia funcionar, né? Porque o corpo dele e a mente são diferentes, né? E diz que esse ser chamado aí de Akasha nem é da Terra, né? Aí ele, bora ver então. Aí ele fala, janela de status. Aí aparece, né? Plim! Janelinha ali, aí ele fica olhando, aí ele, interessante, viu? Minha mana aumentou em 1 só porque eu acabei de fazer aquilo ali, né? Que ele tava rotacionando a mana igual a gente viu a luzinha saindo. Aí ele, tá, mas eu acabei de despertar e não tenho nenhuma profissão? Então quer dizer que eu sou irregular. Aí ele, mas enfim, isso aí não importa por enquanto. O que eu tenho que fazer agora é reunir mana, que eu não sei o que tá acontecendo. Enquanto isso, a fumaça do lado do Prota, pelo visto tá rolando treta, viu? Aí ele começa a reunir, começa a aparecer uma luzinha ali no coração e é dito que ele adquiriu a habilidade magia. Aí beleza, ele fala que já era esperado, né? Essa habilidade, e de que também esperava que, como um deus, ele iria analisar muito rápido. Ele tá falando do sistema desse Akasha aí, que não é originado da Terra. Beleza, ele adquiriu uma nova profissão, né, de mago aprendiz. Aí ele, então ele não leu todas as minhas informações, porque, né, antigamente ele era um mago muito foda, batia de frente com o dragãozão lá. Aí ele, então ele não sabe que eu tenho as memórias da minha vida passada. Então ele fica se perguntando, né? Será que essa habilidade é uma habilidade mesmo de um deus? Ou é alguma coisa diferente, como uma autoridade? Por enquanto a gente não tá entendendo nada, mas ao longo do tempo, pelo visto, vai ser explicado, viu? Ele fala que vai andar enquanto reúne mana e beleza. E aparece uma mensagem que o status dele aumentou em 0.0 permanentemente. Isso só de andar, tá, rapaziada? Pode parecer pouco, mas é só de andar. Explosão rolando, continua rolando na frente dele, o tanque lá todo ferrado. E ele já em choque. Meu Deus, quebraram a linha de defesa. Fodeu. E aí é explicado que tem a última linha de defesa, né? Que foi um acordo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles meio que dividiram ali.
Só que a Coreia do Norte foi destruída. Pô, os caras gostam de dar uma alfinetadinha, viu? Meu amigo. Então ele fala que a junção das forças que fica defendendo essa a última linha de defesa dos militares, né? Com bombas, com tanques. Mas a gente sabe que isso aí nunca funciona, né? Pode ser em mão A que for, que nunca dá certo as armas. Aí ele, então, se a última linha de defesa foi quebrada, um monstro muito forte tá surgindo. E a gente vê uma mulher toda ensanguentada e caída. Eu acho que é do posto, tá? Que tá mexendo a gasolina dele. Felizmente foi de base já. Aí ele fala que já é hora de ir. E ele vê caído ali no chão uns núcleos. Uau! Aí ele, pelo tamanho, daria um bom preço, viu? E só que nessa mesma hora, ele pensa... Eu não vou vender isso daqui não, hein? Eu vou usar isso daqui como um catalisador para extrair mana. E ele fala que antigamente eles usavam dessa forma, né? Era conhecido como rocha mágica. Então, como ele não tem muita mana, vai ser útil. E ele diz que são 32 núcleos, viu? Daria em torno ali de uns 10 bilhões de won. Depois qualquer coisa eu deixei na tela convertido, tá? Não preciso não ter trabalho de pesquisar, porque eu pelo menos gosto de saber dessas informações. Aí ele, cadê minha motinha? E ele olha, a moto toda bagaçada. Aí ele, esperar que ela sobrevivesse a essa explosão ia ser demais também, né? E realmente, né, Prota? O tanque explodiu, imagina só a moto. Ele joga ali a mana. Mano, o cara tá usando magia pra reconstruir a moto, tá bom? Aí ele até fala assim, tô trocando chumbo por ouro. E realmente, né, Prota? A pedra mágica pela moto. Mas ele não tá nem aí, ele usa magia de reconstrução na moto, cara. Eu gostei disso daqui. Aparece do sistema, você adquiriu um círculo mágico. Enquanto o Prota tá reformando a motinha dele, ele vai ganhando fórmula de círculo mágico, restauração, uso de mana, tudo por restaurar a motinha, viu? Deu bom restaurar essa motinha aí, hein? Aí ele, coisa boa. Aí depois ele, parece em perfeito estado, hein? E realmente, voltou bonitinho ainda, hein? Parece até que levou uma limpeza. Aí mostra, né, as novas habilidades dele. Foi círculo mágico, restauração, uso de mana. E foram essas. Não tem mais não. Aí ele fala que sabia que a caixa tava fazendo um sistema que fosse parecido como um jogo. Só que ele fica impressionado que tá registrando cada habilidade. E ele fala que quem tá provendo essa energia é o diretor Akasha. Tá provendo o HP, a mana e tudo mais, né? Por mais que a magia seja dele, né? Porque ele é diferente, ele tem um sistema de poder diferente, que é dele mesmo. Ele, então quer dizer que eu posso usar o quanto de magia eu quiser. Porque você entendeu, rapaziada? Tipo assim, a mana dele, o sistema tá provendo, entendeu? Isso que ele tem ainda mais o sistema de mana dele próprio, então ele consegue captar do ambiente. Aí a caixa faz todo o serviço, né? Então quer dizer que o sistema tem mana infinita quase que pra ele. Mais ou menos, né? Do nada, parece 3 pessoas numa bola azul. Parece aquela habilidade do Neji. O Prota já fica assustado. Aí ele, eita, essa daí foi por pouco, hein? Isso aí não imaginava não, hein? Vemos que tem um cara se levantando de uma rocha. Aí ele se pergunta, né? Será que é a habilidade de um tanque isso daí? Um fortalecimento, né? E ele vê que a maioria dos despertados estão vivos, hein? Aí tem uma mina toda de rosa aqui, parecendo aquela 3 espiãs é demais. Aí ele, então agora acho que eu nem preciso de tanta pressa assim pra escapar, né? Já que tem uns despertados ali. Só que na mesma hora ele já pensa, não, peraí. O cara quebrou a última linha de defesa. Eu que não vou ficar aqui pagando pra ver, né? Ele pega a motinha dele e fala, vou meter o pé porque eu tô sentindo que vai vir coisa ruim, hein? E a gente vê o monstro lá no céu. A carinha de choque do Prota. E quem não fica em choque, né? Ele pula e pum, explosão pra um lado. Nessa mesma hora o Prota, eu te ordeno como ministro da magia. Escudo, proteja-me. O sistema também já registra a habilidade dele, né? Fala que ele adquiriu a habilidade de escudo. Ele consegue se proteger e ele, é um monstro. Aí a gente vê que tem uma galera falando, todo mundo, informação, preparem-se pra batalha. E ele se pergunta, né? É um ogro? O que é isso? Uma mutação? A gente vê ter uns carinha ali de escudo na frente, né? Provavelmente a galera da última linha de defesa. O Prota fala que ele é gigantesco e realmente... E percebe que aquilo é demais pro atual dele. Até porque ele mal começou a usar a mana dele, né? De novo. Nessa mesma hora a gente vê um pedido de socorro.
E olha a carinha do Prota, eu ri, viu? Prota, pô, sabe aquela cara de, bem na hora? Aí ele, eu não vi errado não, né? E nós vemos que era a mulher da gasolina que encheu o tanque pra ele. E de novo, eu confundi com a outra menina. Aqui sim a menina da gasolina, viu? Vocês vão querer me bater, porque eu tô confundindo a galerinha. Mas é muita gente, viu, rapaziada? Aí nessa mesma hora, a galera tá segurando o bicho, né? Ele vê que dá tempo de salvar. Aí ele, pelo visto não tem jeito mesmo não, vou ter que ir lá salvar. Aí ele pensa num negócio, sai correndo, a menina meio sem enxergar nada, a consciência já esvaindo. Ele, pô, não tem espaço aqui não, viu? Vou precisar erguer. E de novo ele, eu te ordeno, como ministro da magia, aumente o meu poder físico. E o sistema registra, você adquiriu força, habilidade de força. Ele também usa mais uma, né? Falando peso-pena, que reduz o peso do negócio. E ele levanta como se fosse um papel. Joga pra longe. Aí ele, agora não tenho tempo pra isso não. Vai com cuidado. E ele tem o quê? A habilidade de cura. Mano, esse Prota vai ser apelão, viu? Ai, esse vai ser apelão. E o sistema registra de novo, como a gente já sabe, ele vai registrando tudo esse sistema aqui. Todas as habilidades que ele tem por conta própria, né? Como ele era um mago muito foda. Aí ele fala, não posso curar totalmente, mas deu uma estancada. Agora vamos ver qual que é a situação lá do bicho. Aí ele olha e já cai uma coisa perto dele. Aí ele, putz, se tivesse sido um pouco mais devagar, eu tinha morrido. Se eu não tivesse respondido tão rápido assim. Aí ele, mas peraí, o que caiu do céu? Aí ele se pergunta, que? Uma mulher? A gente vê uma sombra que sai dessa sombra é uma ruivinha toda acabada. Porque ela tava lutando com o bichão, né? Nessa hora o Prota já vê, ele pergunta, ué, não é a Sung Yaerin? E nos é apresentado que ela é uma despertada de alto nível, bem famosa. E ela usa mais fogo, né? Igual dá pra ver aqui na imagem. E ele se pergunta também, né? Mas ela não é de nível mestre das chances? Ele fica meio preocupado porque ele vê o nível do ferimento e acha que é grave até mesmo uma pessoa despertada. Realmente, viu? O ferimento daquele na barriga. Nessa hora ele já se pergunta, né? Será que eu ajudo ela? Aí ele, pô, nem consigo imaginar o que vai ser se aquela fera pousar aqui na cidade, viu? E sem a menina aqui pra controlar o bicho, vai lascar pra todo mundo, basicamente. Então ele decide ajudar ela. Aí ele já fala, né? Eu te ordeno. Aí blá blá blá. Curar. Ele cura ela. Aí o sistema ele manda uma notificação. Você usou a habilidade do sistema sem ajuda. Então a sua perícia de habilidade aumentou. Aí ele fala que o nível da habilidade de cura aumentou em 1. Aí ele pegou e falou o seguinte: será que eu tento usar a cura do sistema em vez da minha magia? Aí ele tentou, né? Aí ele viu, caramba, é rápido? Aí ele até fala, né? Explica que a magia normalmente, a que ele usa, que é uma mana antiga, leva um tempo, né? Só que a do sistema já ativou na mesma hora. Aí ele, opa, isso aqui é conveniente, hein? Isso daqui eu vou utilizar mais. Aí ele pega e vê que o ferimento já tá se auto-regenerando. Ele vê que, mesmo ele usando uma cura ali leve, ele já tá se curando sozinho. Provavelmente por causa dela, né? E mesmo assim, ele já se pega surpreso pelo sistema ser tão bom assim. E também fala que ela deve ter uma habilidade de regeneração, né? Porque foi muito rápido. Ele dá uma olhadinha, fala, nossa, uma celebridade perto não é muito fácil de ver. Ela já acorda assustada assim, e aí, qual é a situação? O que houve com o ogro? Aí ele brinca, né, falando, ué, você não era uma celebridade? Por que você tá parecendo um sargento do exército? Ela já assustada, ué, quem é você? Aí ela já fica um pouquinho tímida, né? Ai, kawaii. O Prota pensa com ele, né? Gracinha. Esse Prota é meio safadinho, viu? Vou dizer pra vocês. Ele pega e brinca, né? Falando que o ogro tá se exercitando atrás da gente. E nessa hora ele foi lá e curou ela. Ele fala que a habilidade dele não é só essas coisas. Ela pega e fala que o ataque conseguiu, né, penetrar a defesa dela, a roupa dela, agradece e se pergunta, né, ué, mas você é de nível baixo? Aí o Prota dá uma acenada e ela fala que o inimigo é poderoso, que é pra ele fugir. O Prota já, né, ele queria sair o mais rápido da situação. Fala que tudo bem, dá a mãozinha ali, tchau. Aí ele, ela voa com os poderes das chamas, então. E vê que, sem dúvidas, ela é uma despertada de alto nível. Fala que o poder dela de ataque não é nada mal. Ele pega e pensa também, né? Pelo menos assim eu não vou precisar me preocupar com minhas costas, né? Minha retaguarda. Pede pra ele segurar enquanto ele recupera o poder máximo dele, né? Porque aí o homem vai voltar ativo, viu? Como caçador. Segura,
Ele já tem umas 1000 habilidades ali, mal começou. Aí ele vê, né, a menina que ele salvou do posto agradece ele. Ele fala que não é tanta coisa, que é algo comum. Fala que fica feliz e tal, agradece. Chega os pais da menina. Abracinho, o Pro tá feliz. Ela chorando. E o que a gente vê agora é o noticiário. O noticiário já nos informa do Ogo, que ele é um nível de aproximadamente 80. E a causa ainda não foi revelada do porquê que ele apareceu ali, viu? Aí ele mostra a reportagem ao vivo. O pessoal pergunta, ué, qual é a situação? E tá lá a minazinha do fogo descendo o chumbo. E agora nos é mostrado o Prota novamente, né? Porque ele tá preocupado com a situação, mas mesmo assim ele fala, bom, primeiro eu tenho que me importar comigo, né? Tem que ficar forte pra aí sim poder ajudar a galera, recuperar minha mãe. E esse vai ser o meu novo começo. Agora já corta pro nosso querido Maguinho no hospital com a mamãe dele. E o que acontece é o seguinte, ele sabe qual que é a doença da mãe dele agora, porque ele tá com a consciência de mago. Antes ele não tava, né? Ele não sabia, só tinha aquela solução da mandrágora, né? Ele diz que é a síndrome da desordem de mana, que é quando a pessoa fica exposta a muita mana, é uma pessoa comum e acaba ficando debilitada. Mas ele sabe que é algo fácil de se resolver. Porém, ele não consegue agora. Porque um jeito mais fácil realmente é de pegar a mandrágora, que é aquela planta que agora até diminuiu de preço, né? Acho que foi erro da tradução. Antes era 10 bilhões, agora tá 1 bilhão. Ou um mago de alto nível extrai toda a mana daquele corpo e a pessoa conseguir ficar de boa, tranquilo. Fazer até jogar um fute com os amigos. Ele disse que no nível dele não tem como, né? Porque ele também acabou meio que reencarnar, juntar a consciência com o Prota, né? Fala que é preciso pelo menos ser de 3º nível. Aqui tem uma diferença, tá, pessoal? O sistema utiliza os níveis. 10, 80, 90, 100. Igual o monstro que foi apresentado. Já o Prota não. Pelo visto ele utiliza círculos. Então vai ter essa diferença aí, viu? Que é do próprio poder dele, né? Que ele era um mago fodástico lá. Aí ele vê que a mãe dele tá bem debilitada. E diz que vai fazer essa semana ainda, viu? Bem ousado esse Prota, hein? Chegar já no 3º nível em uma semana. Que é isso? O bicho tá insano, hein? E vocês viram, né? Realmente juntou a consciência. Que ele tá pensando na mãe, mesmo sendo um mago foda. Ele começa a usar uma pedrinha ali, sai faísca pra todo lado. Aí ele vê que, né, aumentou 0.1 permanentemente da mana dele. Ele tá usando todas as pedrinhas só pra extrair mana. Falou que consegue extrair até 3 vezes, então daria uns 0.3, né, 0.30 de mana por pedra. Diz que é um desperdício, mas também é eficaz. Então agora, como ele não tem tanta solução, né, e quer salvar a mãe dele rápido, aí a gente vê a janelinha de status dele, né. Ele ainda é nível 1, mago aprendiz. Tem até aqui bastante ali, ó. Tem 35 de sorte, 15 de mana e tem 3 habilidades, né? E fica feliz por finalmente ter chegado nos 15 de mana. E diz que agora é hora do próximo estágio. Junta 3 pedrinhas ali, pega um canivete. Não, canivete, não, estilete, sei lá, diferente. Diz, agora eu te ordeno afiar. Aí ele já toma, consegue mais uma habilidade do sistema ali, né? Porque tudo que ele faz por fora vira habilidade do sistema também. Ele mexe ali com cuidado, serrando essa pedrinha de núcleo de mana. E depois de muito tempo, ele forma uns 3 losango, 3 cubos, na verdade. E agora com esse cubo, ele criou um cubo de mana, que, né, a gente sabe que geralmente é utilizado nos cajados dos magos. Já corta pra gente aqui no registro de despertados. Pra tia perguntando, né? E aí, trabalhar como transportador conta como experiência de campo? Pra tirar a licença, né, de caçador? Na verdade aqui é despertado, não é caçador não, viu, gente? Aí ele, conta. Também fica lá no campo, né, já tá junto com a rapaziada. E os classes de suporte são muito bem tratados, então tá de parabéns, viu, tá registrado. Mano, isso daí tá fácil demais, quem dera a CNH fosse desse jeito, né? Aí ela dá o cartãozinho de identificação dele. Ele, opa, agora são despertados então? Aí ele pega e pensa, pô, mas se eu não tiver nenhum equipamento, que equipe que vai querer me contratar? Aí ele, pelo menos eu tenho que comprar o básico aqui, né? Se bem que eu não preciso, só o cubo de mana já é o suficiente pra eu caçar uma porrada de bicho aí e ganhar dinheiro. Mas nenhuma equipe me permitiria sentar com os equipamentos, né? Então ele vai na lojinha, aí ele já vai com a seguinte intenção, eu vou comprar os mais baratos. Ele fala o orçamento dele. A mulher, tudo bem, eu vou achar aqui, né, o que é o eficiente pra você e que cabe no seu bolso.
R$100 do Proto, tadinho. Vai comprar uma calça e uma bota velha. Aí ele vê uns trajes ali de mago, né? Umas espadas diferentes ali. E diz que talvez não consiga encantar, né? No nível dele agora. Mas, futuramente... E ele fica se perguntando, né? Será que esse daí é o efeito do sistema Akasha? Que é aquele diretor Akasha, né? O criador do sistema de despertados da Terra. Aí ela, senhor... ele moscando ali, opa, poderia me mostrar uns equipamentos ali de até 7 milhões? Ela, é sua primeira vez caçando? É sim. Aí ele, então tá bom, né? Vou te mostrar os mais básicos aqui de caçador. Já que essa é a sua primeira vez, então tem que tá bem equipado, né? Considerando o básico da etiqueta do mundo moderno. Aí ele, é mesmo? Aí ela já sai jogando um monte de coisa pra cima dele. Quando ele vê, ele já saiu com mais de 7 milhões ali. A vendedora é boa, viu? Só saiu empurrando, passou no crédito, ele nem viu. Aí ele, droga, gastei todo o meu dinheiro. Mas pelo menos eu tenho todos os equipamentos. Ele já chega num tanque de equipe e agora ele vai fazer parte da equipe desse tanque. Fala pra ele não se preocupar porque eles têm uma curandeira, então se ele se machucar tá suave. Ela meio na dela, né? Só me chama se for alguma coisa importante aí, senão deixa eu escutar minha musiquinha aqui. Ele olha e fala, então é eles que chamam da nobre classe de curandeiros. Aí ele, opa... Se eles conseguiram contratar um curandeiro, esses caras têm o quê? Dinheiro, né? Um malote. E diz que acha... Esse maninho, na verdade, né? Diz que acha que vai ser uma caçada tranquila. Contando que vai ter uma curandeira também, né? Aí o cara se apresenta ali, fala que é o Kim Hangu, conta com ele. O cara fala assim, o Lee Song-hun, nosso protinha, ele é nível 1, mas ele possui grandes habilidades. Então a galera ficou animada, né? Inclusive tem outro suporte ali no time também. Aí o líder da equipe, o tanque, pergunta se alguém tem mais alguma pergunta ou algum pedido. O pessoal não responde nada. Então ele, bora pra cima, tropa. Ele já vê uns caminhãozão lá, que a galera vai subindo, né? Caminhão de equipe. Realmente, pelo visto, os caras têm dinheiro, hein? Caminhão e os caralho. Aí eles estão indo pra onde? A última linha de defesa. É exatamente aquela que a gente viu ser destruída. Porque é lá que fica o campo de caça. Então, ele olha pra curandeira e fala, pô, mesmo eles ficando na retaguarda, ela não tá muito tranquila não, hein? Meio estranho, hein? Parece que ela não tá nem aí. Ele já olha pro cubo de mana na mão dele e fala assim, pô, tem que me preparar, né? Não vou ficar moscando. Já faz uns buffzinhos ali pra ele. Eu ordeno que você me aumente meu físico, minha força. Então tudo. O sistema ali do Akasha já fala que ele adquiriu habilidade de destreza e também vigor. A nossa querida curandeira já dá uma bisoiada no Proto. Fala, ué, peraí, ouvi, mano, aí. O que aconteceu? Acordou num susto. O carinha ali já, o Sung-Hong, você tava usando habilidade de suporte? O outro já, peraí, 4 buffs de uma vez só? Aí o Prota, isso mesmo, 4 diferentes. Já que a gente tá numa zona de caça, eu vou me preparar. Aí ele, uau, meu Deus, você é incrível, como é que você consegue usar 4 tipos de uma vez só? O outro, que também é um suporte, um buffer, ele, eu te invejo, hein? Eu queria que você estivesse em qualquer lugar que eu precisasse. O outro também queria uma habilidade de suporte, não uma habilidade normal, né? Ele disse que uma de curandeiro seria ainda melhor. O Protinho já corta esse papo furado e manda buff em todo mundo. Tá todo mundo bufado. Eles olham ali a janelinha de sistema e falam, caramba, eu realmente tô bufado. Só que nessa mesma hora o caminho dá aquela tremida. O pessoal, opa, todo mundo em guarda. Acho que já é a nossa hora, hein? Se preparem. Aqui vemos o líder da equipe olhando no mapa. E ele fica feliz, né? Porque diz que encontrou. Nessa mesma hora, ele também fala que é aqui que eles vão estacionar. Todo mundo desce do carro. O Prota diz que tá feliz porque é a primeira caçada depois do despertar. Então agora ele tá louco pra matar monstro. Também eles avisam que tem um monte de monstro num raio de 1 km, então esse é o alvo deles, eles querem uma horda. Será mais ou menos como na reunião, né, igual foi explicado, que eles estavam planejando e tudo mais. Eles vão usar um cheiro, mais ou menos, é uma substância que vai fazer eles virem até aqui e eles lutarem com a equipe do Protinha e desse tanque. Então, dessa forma, nem o curandeiro, nem o suporte, eles vão entrar em batalha, né? Eles têm que ficar longe da vanguarda, porque senão pode dar merda. Aí, beleza. O cara pede pra ele confiar nele mesmo, porque como ele é um tanque, né?
Ele fala assim, em qualquer emergência eu vou proteger vocês, então fiquem relaxados, viu? E agora, quanto a rapaziada que vai causar dano é pra começar a atacar só quando o agro tiver no tanque, hein? Ele chamou a responsa. Os caras confirmam, né? Tem esse maninho de fuzil aqui e ele já todo animadinho, né? Eu quero testar o buff do Sung Hong-Si. Será que isso daí vai dar muito mais dano do que o normal? Ele já é meio preocupado, né? Por favor, tomem cuidado e não tomem um agro de mim, né? Porque senão vocês vão tomar muito dano. Eles, relaxa, essa daí não é a nossa primeira vez caçando não, meu amigo. Nosso trabalho em equipe é bom, pode confiar. O líder já, então beleza, vambora. Joga um trequinho ali e o tanque fica espantado, né, com os buffs do Prota. Ele, meu Deus, isso aqui é insano, tá? Ô Sung Hun, você é realmente nível 1? Porque bônus em força, vigor, destreza e até mesmo mana, que isso? O Prota já, só dei sorte mesmo com a minha classe. Isso aí não foi nada demais, não. Tudo bem, parabéns então. É muito bom ter você na retaguarda. E você não me disse, né, mas também consegue usar debuff? O Prota confirma, já que, né, ele, no pensamento dele, fala, eu sou um feiticeiro, né? Além de lançar debuffs, eu consigo rastrear, usar magia de ataque e até teletransporte. Mano, ele é muito OP, cara, que isso. Agora começa a vir a horda, o tanque já pede pra todo mundo se preparar e a gente vê que é uma salamandra. Nessa hora, todo mundo já em posição. Salamandra branca com listra vermelha, que isso, mano, diferenciadíssima. Tá todo mundo em posição aqui, ela tá mugindo e o Prota, que isso, cara. Esse é um monstrinho mó bonitinho, como é que os caras apelidam de salamandra? O pessoal meio em choque, né? Até a curandeira tá se tremendo. Ele, ela tá com medo? Ele até brinca, né? Aquilo ali parece um pouquinho assustador, né? Ela, essa pele pegajosa é meio, estranha. Não quero chegar perto, não. O Prota, né? Será que realmente eu lanço debuff naquilo? Vou lançar uma magia de tirar status dele? Sério? Aí ele, não, por enquanto eu vou observar a habilidade do time, qualquer coisa eu ajudo. O tanque usa a habilidade do agro dele, né, que é a provocação, então ele começa a ir, e nessa mesma hora a salamandra fica doidinha, indo atrás dele, que ela usa uma habilidade de terminologia, se isso tá correto, mas é relacionado à temperatura, a salamandra tem muito disso. E aí, beleza, a habilidade funciona do agro, a salamandra vem correndo direto pro tanque, ele defende o escudo, rebate, aí ele fala, rapaziada, o agro tá comigo aqui, hein? Ataquem as pernas, a gente vai restringir o movimento dessa salamandra e aqui não vai ter problema nenhum. Pessoal, entendido, chefe, vambora. O Prota já, caramba, eles são bons mesmo, né? Eles não dependem apenas de habilidade, eles sabem como utilizar o escudo à sua vantagem, sabem como utilizar o momento certo, o momento crítico. E os causadores de dano estão dando um bom dano, então talvez eles nem precisem de um curandeiro. O Prota já na mente dele, refutando. Não, na verdade você nunca sabe, né, o que pode acontecer numa mera caçada. Então é bom ter um curandeiro, né? Eu nunca posso perder o medo. Na mesma hora o Prota já se pergunta, será que eu devo criar uma equipe com um curandeiro e um suporte também? Bom, não é que eu posso encontrar um monte de causadores de dano, né? Não vou ter problema nenhum. Eu só vou precisar lidar com algumas coisas inesperadas, né? Como um monstro extra ou com alguns vigaristas, né? Isso aí tá falando dos próprios seres humanos, né? Os despertados. Aí ele, se eu fosse pelo menos um mago de terceiro nível, eu já poderia criar um golem, né? Mas agora eu não tenho humano bastante. Mas ele disse que ia chegar uma semana, né? Vamos ver qual é que é. Aí ele, eu vi o Prota já, falando no diabo. Aí ele vê que o monstro extra deu as caras. E é uma salamandra ainda maior que a outra. Já o tanque fica preocupado porque essa salamandra não apareceu no sensor. O Prota tá sussurrando ali, ministro da magia. Aí ele, estava no ponto cego do sensor? Vem cá, Sung Hun. O Prota já pega e manda um interromper. Ou paralisia, né? E o bicho fica quietinho ali, mansinho, todo mundo em choque. Aí ele faz até um carinho no bicho, aí é brincadeira. Aí ele, pera aí, vamos caçar um monstro com calma agora, né? Mano, que isso? Corta pra salamandra tirando uma sonequinha perto do caminhão. Alguém joga uma água, nosso querido maguinho pega, né? Eles agradecem o Prota, porque não teve nenhum tipo de problema, nenhuma casualidade, né? Por causa da habilidade dele. E aí o tanque fica surpreso, né? Mas, pera aí, quantas habilidades você tem? Que habilidade de controle de grupo e mais buff. O cara ali entrega uma aguinha pra curandeira. E nessa mesma hora, o outro
causador de dano pergunta: qual foi a habilidade que você usou exatamente? Estou curioso. Aí o prota: é fadiga, ilusão e paralisia. Dos 3 tipos. Aí o cara começa a se perguntar, né? Pô, você é realmente nível 1? Mesmo colocando todas as suas habilidades de lado, a sua adaptação tá em outro nível. Nível de um especialista. O outro concorda, né? Pensou que ele era um veterano que já passou por um monte de caçada pelo jeito que ele agiu. O outro também concorda, né? Falando que, graças a você, o meu erro não atingiu ninguém, né? Você deu uma baita de uma cobertura, que eu confiei no radar e não aconteceu nada. Ele se desculpa, o Prota fala: não, tá tudo bem, relaxa. Você ia ter protegido a gente de qualquer forma. Tentando consolar o amigão, né? Porque, coitado, né? Imagina, ele ia perder o curandeiro e o suporte. Aí ele: mas enfim, eu só queria testar minhas habilidades mesmo, né? O Protinha tá desumilde, né? O tanque: se você não se importa, então isso me deixa tranquilo. O amigão aqui, causador de dano: valeu, obrigado por nos carregar. Esse daí é a mochila. Mentira, a equipe aqui é bem montada. Ele é um suporte com habilidade de controle de grupo. Pô, todo mundo tá querendo recrutar, viu? Tem uma guilda grande. Tô com um pouquinho de inveja. Mas eu, em vez de fazer o trabalho de equipe com os estranhos, melhor fazer, né, com um time que você conhece. Você tem a mesma composição de membros e tudo mais. Aí o Prota: realmente, eu já sabia. Eu também trabalhei no campo, né? Era como transportador, mas era o trabalho no campo. Aí o nosso colega concorda, né? Falando que, eu não preciso dizer mais nada, então. Outro pensa: transportador? Então, eu tô presumindo que você já tem um plano, né? Do que fazer com essas habilidades. O outro agradece novamente, batendo palma. Que graças ao Sung Hun, nosso protinha, não teve nenhuma eventualidade. Eles terminaram cedo. O líder daqui pergunta se eles ainda têm mana. Um tem 70%, o outro 80%. Ele: Protinha? O Protinha responde que tem bastante, não diz quanto. E aí mesmo os carinhas novamente pensam: caramba, tem uma reserva grande, hein? Pra conseguir comprar as nossas reservas. O outro: é mesmo. Ele ainda usou buff em todo mundo da equipe. E ainda o controle de monstro, o cara tem mana ainda, pelo amor de Deus. O cara pensa com ele mesmo, né? Eu ouvi que a habilidade de controle de grupo gasta uma mana. Nossa curandeira fica encarando ele de uma forma bem suspeita, querendo falar com ele, né? Talvez ela seja meio tímida. O Prota: que agonia, por que ela tá me encarando? O que ela quer? Já que ela não sabe como chegar a alguém. O Prota fala que é desconfortável. E nessa mesma hora, se pergunta: será que é muito tarde pra dar um oi? Então, o líder da equipe chega e pergunta: e quanto a você? Você tá com tempo? Todo mundo concordou, né? Então a gente vai continuar. Todo mundo tem mana. Vamos até onde ela aguentar. Ela concorda, passa umas paisagenzinhas bonitas. Já eles estão na hora de entregar a carcaça pra vender. E o vendedor diz o seguinte: faz tempo que eu não vejo uma carcaça tão boa assim, tão preservada. Pele com poucas lesões e apenas um ferimento na sua cabeça, né? Então isso é raro. O vendedor tá curioso, né? Você alinhou o bicho ou coisa do tipo? Alguma prática de tiro? O líder ri, né? Caçou dele. Fala: foi meio que difícil, né? Caçar sem danificar. Mas, como a gente deixou desse jeito, você podia, né? Dar uma extrinha, uma grana a mais. O vendedor suando um pouco: tá bom, né? Perguntando se ele mudou o método de caça. Esse vendedor é curioso, hein? Ele: vamos ver, né? Se estiver limpo assim, eu posso dar um valor de 15% a mais. O líder da equipe: caramba, tudo isso? Claro, né, meu amigo? Tem várias maneiras de usar a sua carcaça se ela não está danificada. E ele ainda diz que está sendo generoso, porque ele já se conhece há algum tempo. Então, fazia tempo que ele não via umas carcaças boas desse jeito. Se ele trazer mais, vai ter mais desconto. O líder concorda: pode deixar, tá tranquilo. E o Prota já pensando: eu podia usar um sensor de moral pra ver se esse cara tava mentindo. Cara, até isso ele tem. Aí ele: mas a magia de sensor de moral é muito ainda pro meu nível. Que inconveniente, viu? O Prota já pensa: já preciso me apressar e me tornar um mago de nível 2. O líder se despede, o vendedor também. O Prota já imagina, né, que por ele ser experiente, ele não vai ser enganado. A hora de dividir as recompensas, ele tá olhando ali no negocinho, e
ele diz que há uma discrepância nos valores, né? Porque eles receberam pela carcaça da salamandra e o núcleo mágico 15 milhões de won. Isso daí, meu amigo, o Pro tinha naquela época lá, não sonhava nem fazer, ainda mais em uma caçada. Porra, meu amigo. E como eles tiveram 10 carcaças, eles fizeram 150 milhões de wons, que vão ser divididos entre a equipe toda. Mas, mano, é muito dinheiro. O outro até fala, mano, nem parece real. O próprio líder, eu também concordo, viu? Mas como a carcaça estava bem intacta ainda, né? Foi pouco danificada, a gente teve um bônus. E eles agradecem de novo o Protinha, porque foi graças a ele. A curandeira, meu Deus. O outro já fala que eles podem ir pra casa feliz, porque dá a grana boa. E eles vão dar 40% pra curandeira, né? Porque parece que é uma regra da indústria ali. Então toda a equipe tem que dar 40% pra curandeira. Eles meio assim, né? É verdade. O curandeiro fica com 40%. Ela já se toca. E aí ele fala de novo, mano, esse cara só fica invejando. Que isso? Ele, queria tanto ser o curandeiro. Aí ele, pros 2 causadores de dano, 20%. E o líder, mano, esse líder é muito gente boa. Ele fala assim, e quanto aos meus 30%, eu vou ficar só com 20% dessa vez. E os 10 restantes, eu vou dar o Sung Hoon. Então ele vai ficar com um total de 20%. Aí o cara que fica invejando também fala isso. Só que ele diz que não vai dar 10%, ele vai só dar 2%. Eu também concordo. Ele agradece, fica feliz, né? Então o cara fala, é por isso que a gente precisa de você na próxima caçada. A curandeira ouvindo tudo isso, meio surtadinha, fala, vou ficar só com 10%. Mesmo que eu não tenha feito nada. Eu acho que eu mereço, né? Já que eu fui recrutada como copeira. Todo mundo, O Prota olha assim, indignado. Fala, achei que ela ia bancar a solitária até o final. Mas pelo visto, ela é uma boa pessoa. Só é um pouco tímida, né? Então, o cara já pergunta, a gente pode dividir os 30% dela em 4 partes? O líder, tá bom, faz o que você quiser aí. E é isso, e eles, caramba, a curandeira Nin é super legal. Corta agora pra 15 dias depois, o Prota tá tomando um picolézinho, né? Lá ele 1000 vezes, com essa boquinha aí, e fala o seguinte, que fez 500 milhões, mano, deve ser bastante grana, hein? Em 2 semanas. Fala que é difícil de fazer, mas facinho de gastar. Ele já comprou um terreno, pagou pelo contrato construtora. Ele mesmo se pergunta, caramba, fiz tudo que eu precisava? Tem até a checklist ali. Agora, né, só vou precisar esperar eles ligarem quando a casa estiver pronta. E nessa mesma hora ele já sacou. Fala o seguinte, que a eletricidade e a mana são compatíveis. Então ele pode aumentar a mana dele convertendo a eletricidade em mana, usando magia, entendeu? Então a eletricidade assim é quando a energia vai vir lá nas alturas. Mas ele vai ter muita mana disponível, porque a eletricidade vira mana. O cara é muito esperto. Ele mesmo cita, né, que vai ficar alta. Mas o problema pode ser resolvido, né, com uma casa autossuficiente. Além de ser forte, o cara é inteligente. Isso que é brabo, né? E nessa mesma hora, ele fala que isso é assim, impossível na vida passada dele, né? E fica feliz por existir ciência. Ele olha ali o sistema de status, sua janelinha, a 18 de força, 21 de vigor. A mana já aumentou pra 41, caramba. E aí ele se pergunta, por que minha mana foi dividida em 2 partes? Será que é porque eu utilizei ambas? Aí ele, pelo visto então 16 é a minha própria e 25 é a mana fornecida pelo sistema do Akasha. E, cara, o que é isso na parede? Olha esse quadro. Ele acha que parece errado usar a mana do sistema do Akasha. Então, isso é ótimo, né? Agora ele sabe qual mana é qual. E ele vê que a casa vai levar 2 meses pra ficar pronta. 20 dias pra ele se tornar um mago de 3º nível. Isso se ele fizer todo o possível. E ele calcula agora e diz que vai poder curar a doença da mãe dele em 3 meses. Ou quem sabe, até mais cedo que isso, né? Depende muito. Ele olha pro relógio, vê que já são 3 horas e fala que vai se atrasar. E sai correndo. A gente vê um café, olha que delícia a bebidinha. E aqui a gente vê provavelmente um recrutador, só pelo jeito que tá. Ele fala, prazer conhecê-lo, Lee Sung-hoon. Eu sou o gerente do departamento de vestida do grupo HD. Entrega o cartãozinho dele e sabe que esse é uma agência famosa. Ele fala que eles também dão suporte aos despertados.
oferecendo muitas comodidades, né? Ou seja, casa, moradia, dinheiro. Eles resolvem todos os problemas, né, no caso. Então, o colega aí já puxa a ficha dele, fala que ele trabalhou como transportador até pouco tempo atrás e despertou recentemente. E também fala da mãe dele, né, que tá na enfermaria causada pela doença do portal. O Prota confirma, né, falando, nossa, como esperado, hein? Uma grande corporação tem uma rede de informação boa, hein? O cara já bota aquela mãozinha no acrim. Se a gente não fosse capaz de monitorar isso, nem aqui a gente tava, já tinha falido há muito tempo, meu colega. A área aqui de gerenciamento tão competitiva quanto as caçadas. Ou seja, a galera investiga a vida de todo mundo. Que é isso, hein? Então, ele percebe que é o seguinte, que há uma coisa que todo mundo com quem o Prota caçou durante os 2 meses disseram em comum, que o nosso Protinha é capaz de usar paralisia. E ele tá muito interessado nessa habilidade, hein? O cara quer contratar o Prota só pela habilidade, tão bom que ela é. Fala que tem um valor tremendo. O Prota já dá um sorrisinho maléfico. O Prota já sacando tudo, né? Fala, com a paralisia fica fácil de caçar um monstro com mínimo de casualidade. Com um grupo bem treinado, você seria capaz de capturar até monstros vivos. O cara concorda, no pensamento já diz, ele parece ser um homem esperto, hein? E fala que o valor de um monstro vivo comparado a um monstro morto, a diferença às vezes atinge o valor de 10 vezes a mais. Então, cara, a habilidade do Prota é muito boa. Ele reafirma falando que essa é a oferta dele, fala pra ele dar uma olhada. O Prota, caramba, 1 bilhão de won? É um valor bem alto pra um novato que nem eu, hein? Ele lança aquele famoso ditado, né? O filhote de um tigre continua sendo um tigre. E reflete dizendo que alguém com futuro brilhante ou certo é oferecer um contrato à altura. Ele já pensa que o Prota tá no papo, vai ser fácil de ter ele na equipe. E diz o seguinte, que o Prota com as habilidades curandeiro, suporte e uso da habilidade paralisia, essa oferta não tá fora do normal. O Prota, você pode me dar um tempinho pra eu pensar? O cara, como é que é? Aí ele, peraí, eu não entendi como que, sendo que você achou a nossa oferta excelente. O Prota confirma, né? Não, realmente é uma oferta boa. Mas as outras são tão boas quanto. Ele mostra um monte de cartão. O cara se surpreende, caramba, até oferta estrangeira, de empresa lá de fora. Pelo visto, todas as de reputação já vieram antes. Vieram. Prota diz, sou apenas uma pessoa e há várias companhias querendo me recrutar. Apesar, né, de que uma empresa nacional, a vantagem na negociação fica comigo. Mas ele vê que o cara vai precisar fazer uma oferta melhor se ele quiser que ele entre no time. Então ele pergunta, como que você conseguiu um item tão raro como a mandrágora? Fala o Protinha que ele assinou um contrato com a empresa. Ainda não sei se é com essa daí do carinha, viu? Vamos ver mais pra frente. O pessoal se pergunta, eu ouvi que você despertou faz pouco tempo, mas pelo visto foi uma classe boa, hein? É realmente difícil conseguir uma oferta dessa. A enfermeira, doutor, desculpa, ela pelo visto tá acordando. E o Prota já conseguiu fazer a mãe dele acordar. Olha a carinha de surpresa dele. Mãe, é você, Sumiu? Venha cá. Meu Deus, pelo que parece eu desmaiei de novo. Quantos dias foram? Filho, me desculpe por ter pegado essa doença idiota. Agora eu já tô meio acordada. Ele em lágrimas. Mãe, o que, filho? O que foi? Graças a Deus, finalmente você acordou. Senhor, você podia se afastar um instante? A gente falta fazer uns exames ainda na condição da paciente, tudo bem? Vejamos aqui. As pupilas estão estabilizadas. Então, enfermeira Choi, como é que tá a pressão sanguínea? 110/80. A pressão sanguínea dela tá normal. Beleza, a gente vai fazer mais uns check-ups, né? Caso tenha alguma coisa. Se não, tá tudo bem, né? Mas ela parece estar normal. A mandrágora realmente é um item fantástico. A enfermeira confirma dizendo que é a primeira vez vendo os efeitos da mandrágora, mas os rumores são verdadeiros. Que a saúde da mãe do Prota e a condição dela aparenta estar muito boa. Que ela, pelo visto, rejuvenesceu. E ela se surpreende, dizendo, como assim, 2 anos?
dormir por 2 anos. E pra eles conversarem melhor, o Protinha leva a mãe dele pra dar uma passeada, né, na cadeira de rodas, já que ela tá muito debilitada ainda, mesmo com o remédio. Ela pergunta se o que o doutor falou é verdade. O Prota confirma, falando que ela tá completamente curada por causa da mandrágora. A mãe dele diz que sabe o quanto é cara a mandrágora e pergunta se o filho não tá fazendo coisa errada não. Você tá roubando não, né? Nem matando. A mãe sempre é preocupada. O Prota, pô mãe, você sabe que eu não sou assim, claro que não. Ele pede pra ela dar uma olhada, ele mostra o cartão de caçador dele e ela, nossa, meu filho despertou. Despertei, mãe, já que eu sou do tipo um raro, meu salário é de 200 milhões e já foi tudo antecipado, hein? Não só as despesas do hospital, também fiz dinheiro pra construir uma casa, então você não precisa se preocupar. Ela começa a chorar e o Prota, ué, como assim? Mãe? O que aconteceu? Tá tudo bem agora? Ai, que fofinha. Ela fala, pô filho, você desistiu do seu sonho de ser musicista e se tornou um caçador por minha causa. Como que eu não vou me sentir culpada? Prota, todo felizinho. Bom, mãe, não se preocupa não. O local que me recrutou é a Corporação Nacional. Você conhece a HD? Bom, agora nós podemos viver em conforto. Só confia em mim. Mãe dele, e se você se machucar, você pode ser morto durante a caçada. Já o Prota rebate, né? Mas eu sou um suporte da retaguarda. Tá tudo bem, eu sempre vou estar em segurança. E nessa hora ele disse que tá no momento de voltar. Ela tem que passar por mais alguns exames, né, no hospital. E também ela se pergunta pro Prota, você tá indo pra onde? Ele diz que é o primeiro dia de trabalho dele e que vai vir correndo ver ela depois do trabalho. A gente vê a motoquinha dele, essa motoquinha ele gosta, hein? A gente vê o cara parece o Ciclope, perguntando o que o Prota quer. Ele diz que é um despertado, tem uma reunião hoje e veio pra ver o gerente de departamentos, o Lee Ji-suk. Ei, aqui, quanto tempo, hein, Lee Sung-hoon? Ah, eu falo mesmo, você tava esperando? Bom, a segurança que me informou, né, que você acabou de chegar. Também sou ocupado, sabe? Aqui tá sua credencial de visitante. Mas já vai me colocar em campo? Meu nível é baixo. Acho que eu não vou ser de muita ajuda não, viu? E ele... Não exatamente, né? A nossa companhia tá preparando um projeto diferente e interessante. Porque a gente criou um crime de novatos, mas eles não são tão espetaculares como você. Mas, já que eles têm um futuro por aí, a gente tá planejando, né, nutrir eles e ver até onde vai chegar o desenvolvimento de cada um. Pera aí, vocês querem desenvolver desde o início? Eu gosto da ideia, mas é possível? Realmente, né? Prota pensa que para qualquer despertado sua habilidade vale dinheiro. Então, eles fizeram com que as pessoas que têm habilidades raras vierem pro time, né? Por causa de dinheiro. Por mais que seja difícil achar essas pessoas. Então, o cara já disse que é graças ao fator do desespero. Claro, né? Porque como todo mundo precisa de dinheiro, eles vão fazer uma oferta muito alta. Aí ele realmente é verdade, né? E o Prota, mas e se precisar de dinheiro pra alcançar? O cara rebate, né? Independente do que seja, família ou razão pessoal, você ser falido é uma merda. Então, alguém como você, a gente não vai medir esforços pra conseguir recrutá-lo. Mesmo que no começo a gente tem que começar no prejuízo, que depois vai vir lucro, meu amigo. A gente já sabe da sua habilidade. Os caras estão trocando papo sincero ali na hora, hein? E se a gente cria um time dessas pessoas, a nossa autoridade vai lá pras alturas. O Protinha diz realmente, né? Não é uma ideia ruim, não. Eu também vou estar nesse time? Vai sim, porque você precisa aumentar de nível. Bom, a gente não precisa de outro time de ataque improdutivo. Agora chegou um momento. Tomar em conta de si mesmo. Tá bom, parece interessante. Também é benéfico pra mim. E me diz só, quais são os times? Bom, tem 3 times. Alpha, Beta e Ômega. Tô ansioso pra conhecer meus colegas. A gente já vê alguém falando, aquele super novato vai se juntar com a gente, aquele dos humores. O amigão confirma, aquele que contratou o Prota. O suporte da equipe que já tá com uma carinha de inveja, que não gostou, se pergunta, tem necessidade de outro suporte na equipe? O nosso amigão rebate, falando que não é um simples suporte, ele tem múltiplas classes.
Ele pode complementar um monte de parte da equipe. A gente já viu uma menina levantando a mãozinha. Eu tenho uma pergunta. Eu ouvi rumores, mas é verdade mesmo. O novato consegue usar controle de grupo, curar, buff, debuff e tudo do tipo. Nosso amigão aqui já confirma sim, tá tudo nas informações dos membros. Ela, meu Deus, que legal. Aí a gente vê o tanque, o Kindudin, nosso outro cabelinho cinza, falando que já era pra ele ter aparecido. E falando no diabo, olha quem aparece. Bom, as grandes corporações realmente têm bons equipamentos. Eles não são pouca coisa. E agora o que acontece é o seguinte, que você vai deixar um comentário aí embaixo se você quiser a parte 2. E aí eu vou trazer mais, hein? Então fica ligeiro, meu amigo. Comenta o seguinte. Como esse é um dos primeiros vídeos, o primeiro na verdade, quero que vocês comentem o que vocês acharam de ruim, de bom. Quem estiver vendo aí, já comenta. Entendeu? Se tu curtir, se inscreve. Se não curtir, não se inscreve. Mas se tu curtiu e não se inscreveu, aí eu vou atrás de você, meu amigo. Vou atrás de você. Tô brincando, gente.